através de nós. Eu gostaria de ler juntamente com a igreja o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18 até o verso 21. Efésios, capítulo 6, verso 18 até o verso 21. A Bíblia diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Repita comigo, por favor. Deixem-se encher pelo Espírito. Mais uma vez. Deixem-se encher pelo Espírito. A terceira vez. Deixem-se encher pelo Espírito. E aí a Bíblia vai nos dizer como fazemos isso. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. O que nós acabamos de ver aqui é a conclusão de uma grande orientação do apóstolo Paulo, que abre as portas para alguns comentários muito profundos da vida doméstica de todo crente. O apóstolo Paulo finaliza essa instrução nos orientando para que nós sejamos submissos, nos sujeitemos uns aos outros. Imediatamente ele começa: dentro do lar façam desta forma. Maridos, sujeitem-se às suas esposas, esposas, sujeitem-se aos vossos maridos. Você vai observando então que a caminhada cristã, ela é uma caminhada doméstica. Mas sobre isso poderemos e falaremos uma outra oportunidade. O que nos cabe refletir nesta ocasião é que Deus vem conduzindo a sua igreja para um entendimento necessário, fundamental, essencial. Nós precisamos andar com Deus da forma que o interessa, que o agrada. E esta maneira, esta forma é sermos totalmente cheios. Deus não se interessa por tanque meio cheio. Deus não anda, não se inclina a um povo que o adora em parte. A grande crítica que Deus faz a Israel, posteriormente Jesus a reproduz, se dá nesta parcialidade. Com os lábios eu adoro e proclamo, mas o coração se mantém afastado de Deus. Esta divisão para Deus não existe. E Ele deixa isso muito claro, porque Ele é suficientemente poderoso para nos satisfazer. E Ele se apresenta desta forma e depois nos orienta a buscá-lo desta mesma forma. Se Ele é poderoso o suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades, na realidade supri-las, todas elas, a partir da sua própria glória. Essa é a afirmação que Paulo faz aos Coríntios. Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, não baseado na cotação do dólar ou do petróleo. Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, não baseado no PIB do Brasil ou dos Estados Unidos. Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, baseado em sua própria glória. É baseado nele mesmo que surge todo o suprimento, toda a satisfação para a nossa vida. Se Ele é suficientemente poderoso, como podemos buscá-lo tão somente parcialmente, esporadicamente, sazonalmente, de vez em quando, num evento, numa outra conferência, em 12 dias, em 4 noites? Como podemos particionar aquilo que Deus considera um só, integral? Por isso o apóstolo Paulo vai apresentar esse contraponto tão chocante: não vos embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele está falando de domínio, de controle. É fácil perceber alguém que está dominado pelo álcool. Fica nítido, a fala é diferente. E por mais que tente disfarçar, não dá. Não dá. O cheiro é diferente.
E as questões motoras? Só Deus na causa. É fácil ver de longe um homem e uma mulher dominado pelo vinho. Assim como deveria ser evidente a vida de todo crente dominado pelo Espírito. Não dá para disfarçar. O cheiro é diferente, a fala é diferente, e as ações, então, totalmente diferentes. Para que cheguemos a esta estatura, e o apóstolo Paulo destaca isso, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E esse alvo não é aquele ponto inerte que uma flecha é lançada, mas é a fita que fica no final da corrida, em que o atleta passa por ela. O apóstolo Paulo está deixando muito claro: eu deixo para trás todas as coisas que não me pertencem mais, tudo aquilo que não compete mais a mim viver, tudo aquilo que não compete mais a mim pensar, eu deixo para trás e prossigo para o alvo. Esta é a caminhada cristã, essa é a jornada da fé, esta é a nossa vida dia após dia. E para isso, a Bíblia nos apresenta algumas disciplinas espirituais. E algumas aqui são mostradas, são evidenciadas nos versos 19, 20 e 21. Muito bem disse sobre algumas delas hoje o pastor Luciano às 8 da manhã. Agora focaremos um pouco mais no verso 21, quando a Bíblia nos aponta para o serviço. É tão necessário compreendermos este mistério, para alcançarmos este alvo, para sermos totalmente cheios. É necessário que aprendamos a servir uns aos outros. Se não houver serviço em nosso meio, não há atuação absoluta de Deus entre nós. Vou repetir isso. Se não houver o genuíno serviço em nosso meio, não há espaço para atuação absoluta de Deus entre nós. É no serviço e pelo serviço, uns aos outros, genuíno, glorioso, que Deus encontra espaço para fluir através de nós. E essa é a grande evidência do cristão. Vai na contramão de tudo aquilo que a carne pensa, tudo aquilo que a carne propõe. Pois a ideia de estar cheio é sempre reter para si. Mas a Bíblia nos aponta: para estar cheio, sirva ao outro. O mundo diz: para você se satisfazer, desfrute de todo o prazer que você puder, consuma tudo que você tiver, agarre todas as oportunidades. E a Bíblia diz: para estar cheio, é necessário esvaziar-se, entregar ao invés de reter, ceder ao invés de possuir. Este é o princípio espiritual para a plenitude em Deus. Nós acompanhamos aqui tranquilamente, com muita facilidade, o texto bíblico, no verso 18 desta carta, capítulo 5 de Efésios, que diz: deixai-vos encher. É a voz passiva. O ser humano não é aquele que propõe uma ação divina. Isto é heresia, não podemos compactuar com essa ideia de que Deus necessita de algum tipo de iniciativa humana para então agir. Esta realidade não recai sobre a vida da igreja, não faz parte dos dogmas da igreja. Deus não precisa de um passo do homem para então ele abrir uma estrada. Isso é mentira de Satanás, é mentira do inferno. Ele é o maior interessado em nos encher dia após dia. Nós então respondemos a este anseio, respondemos a esse interesse. E aí você me pergunta: por que Deus é tão interessado? Que bom que você está perguntando. Porque Ele nos formou, Ele nos criou, Ele sabe como é o projeto original do indivíduo, do ser humano. Ele sabe como nós devemos nos portar. Ele viu como nós devemos lidar uns com os outros. Ele sabe que tipo de palavras devemos proferir em nossos lábios. Ele sabe como devemos zelar da criação. Ele conhece e sabe que a marca do pecado deixado sobre toda a criação arruinou o nosso caráter,
A depravação foi total, não foi apenas um tropeço, foi uma queda infernal. Por isso, ele tem a plena convicção, tem o grande interesse em nos encher para nos restaurar a sua imagem e semelhança nesse relacionamento divino, perpétuo, de intimidade sem igual. Deus é o grande interessado. Deus tem o grande interesse em fazer você cheio do Espírito Santo. Por isso a nossa função é de responder a esta convocação. Não engane-se ao imaginar que, por ser Deus o grande interessado em te fazer cheio do Espírito Santo, nós não temos responsabilidade alguma. Essa é uma tensão que o ser humano de vez em quando se enrola, se atropela, mete os pés pelas mãos, por assim dizer. Quando a Bíblia apresenta um interesse genuíno de Deus, fala também de uma restauração da nossa vontade, dos nossos anseios. Isto comunga para que sejamos um só com o Pai. Deus tem total interesse em te encher hoje e sempre. Assim como nós temos, você tem, eu tenho a responsabilidade de buscá-lo incansavelmente. Até aqui está tudo bem? Quando nós falamos a respeito do serviço, podemos concluir que o servir é essencial, pois reflete a natureza de Deus. Ele tanto amou ao mundo, que deu o seu Filho amado. Deus, no momento de maior expressão do seu amor nas Escrituras, decide utilizar este verbo, dar, servir, entregar. Ele não teorizou, ele não refletiu sobre o amor, ele agiu, ele serviu por seu amor. Essencial para nós é o serviço, pois reflete a natureza de Deus, assim como é fundamental, pois nos apresenta a condição ideal da vida de todo cristão. É fundamental para nós, entenda isso, faz parte dos fundamentos de onde consolidamos todos os nossos passos, toda a jornada. O serviço é fundamental, pois nos coloca na posição ideal de completa submissão. Um pastor conhecido nosso relata uma experiência que eles viveram com um pastor estrangeiro que foi convidado para ministrar numa conferência como essa, como a nossa. E um homem do ministério, um dos pastores da igreja foi destacado para servi-lo, buscá-lo no aeroporto, levá-lo para o hotel, levá-lo para as refeições, cuidar dele nos dias que ele estivesse a serviço da igreja local. E esse pastor estrangeiro, quando chegou, o pastor que ia servi-lo, falou: olha, o nosso carro está ali no estacionamento do aeroporto. Ele falou: não, você traz aqui. Ele achou que era só o cansaço da viagem. Ele falou: não esqueça, leva minha mala. Ele leva a mala e traz o carro. E isso vai se repetindo diversas vezes. Quando acabam os cultos, ele fala: pastor, então vamos até lá. Ele falou: não, traga até aqui. Faça isso para mim. E quando acaba a conferência, eles se reúnem para conversar sobre tudo aquilo que Deus tinha feito. E o pastor que estava sob a responsabilidade de cuidar, de servir o pastor convidado, levanta a mão no meio da reunião e diz: eu quero aqui abrir meu coração. Aquele homem que o Senhor trouxe é homem que é espiritual só no púlpito. Porque ele falou muito bravo comigo. Ele mandou eu fazer coisas. E ele repetiu com um tom de bastante surpresa a história inicial, quando ele estava no aeroporto. Ele falou: ele nem quis ir comigo até o estacionamento. Ele me fez dar uma volta gigantesca para levar o carro até ele. E o pastor sênior da igreja interrompe a fala e pergunta: o irmão estava fazendo o quê? Eu estava o servindo. E o pastor responde: está reclamando do quê? Se você foi levantado para servi-lo, você o serviu, glória a Deus. Às vezes a gente se esquece que na casa do Pai,
os outros ocupam um lugar de honra no nosso lugar. Na casa do Pai flui essa generosidade de colocar sempre alguém à frente. O serviço é fundamental para nós, pois nos posiciona. E servir não é fazer do seu jeito, e sobre isso falaremos daqui a pouco. O serviço é essencial, pois reflete o caráter de Deus. O serviço é fundamental, pois nos posiciona na colocação ideal para a nossa vida. E o serviço é real, pois nos apresenta a concretude do sentimento mais sublime, o amor. Se amamos verdadeiramente, servimos avidamente. Se amamos de verdade, vamos servir em sinceridade. Não há empecilho, nem mesmo a cara feia, nem mesmo o mau jeito, nem mesmo a falta de educação impede um coração que ama de verdade de servir. Precisamos quebrar algumas barreiras, pois nós fomos levantados para sermos servos de Deus, e por sua infinita graça e bondade, Ele nos aloca na posição de amigos dEle. Mas não é que a gente tem que parar de servir porque é amigo, é porque agora Ele nos dá o entendimento do porquê servimos, mas nunca Ele nos orientou a pararmos de servir. Esta ordem nunca foi dada à igreja, muito pelo contrário, quanto mais espirituais, quanto maiores em Deus somos, menores diante dos homens, e a mais gente servimos. Aí fica uma pergunta: é possível servir sem amar? 30 segundos, estudo de caso. Vire para a pessoa e pergunte e responda. E aí, é possível servir sem amar? País democrático, eleições. Quem acha que pode servir sem amar, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Acho que foram derrotados. Democraticamente aceitamos. Quem acha que não dá para servir sem amar, levanta a mão. O pastor votou, vou com ele. E tem gente que absteu-se, está nulo, branco, Deus abençoe. A pergunta melhor que a gente tem que fazer é: a quem servimos quando servimos e não amamos? É possível servir sem amar? É, mas a quem? Quando não há amor em nosso coração, o alvo do nosso serviço é a gente mesmo. E aí eu sirvo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, fazendo o que eu quero. É possível servir sem amar? É. Mas não a Deus. Não a igreja de Deus. Porque aquele que ama a Deus, serve de forma eficaz, perfeita, desde a balinha até a água. Entende isso? Se nós não amarmos, o único alvo do nosso serviço seremos nós mesmos. Mas se o amor de Deus inundar o nosso coração, encher a nossa vida, alcançaremos as nações, servindo e adorando, glorificando e amando. Não há barreiras para uma igreja que aprende a servir por amor. Não existem barreiras. O serviço essencial, fundamental e real nos ensina que para servir verdadeiramente é necessário amar intensamente. Este amor, ele é tão intenso, tão real, que como tudo que é intenso e real, tem a sua grande parte nas
por detrás das cortinas, nos bastidores da vida. Entenda isso. Jesus está diante dos seus discípulos e orienta, apontando para os fariseus. Quando forem orar, igual a eles, não, Senhor. Porque vocês têm um quarto fechado e em secreto conversam com o Pai. O que é real, de verdade, se mostra em intimidade. O que é possível ver, o que é possível compreender, é só a ponta do iceberg, é só o resquício. O amor que nos faz servir, nos conduz para a santidade. Acompanhe comigo, por favor. Nenhum serviço é bem prestado se o coração não estiver santificado. Não tem como servir bem sem santidade. Por santificação entendemos a purificação, ou seja, a retirada perfeita, completa, minuciosa daquilo que é nocivo, letal e impuro. Um coração purificado e santificado está apto a servir sem que nada faça mal, sem que se propague o mal. É para nós olharmos para esta realidade, sondarmos o nosso coração e olharmos para as nossas ações e temermos, pois algumas ações genuinamente espirituais, convenientemente boas para a igreja, são tornadas más porque o coração está impuro. É possível transformar um PG num clubinho excludente de toda a igreja. É possível tornar um discipulado que é espiritual, é santo, é proposição divina para a vida da igreja, numa máquina opressora ou num encontro de fofocas. Se o coração não estiver purificado, todo o serviço gera mal. Porque não tem como desassociar as obras das mãos do conteúdo do coração, não dá. Não dá, não tem como. Esta é uma realidade espiritual. É isso que é a verdade. Deus não se interessa e não se encanta por proposições maquiavélicas. Melhor, então, entendermos que os fins justificam os meios. Não! Deus não é Deus que escreve certo por linhas tortas. Ele endireita as veredas, Ele ajusta o caminho, Ele purifica o coração e faz jorrar água viva. É Ele quem faz isso. Deus, o nosso Deus, o Senhor da igreja, não tem interesse numa linha de produção, Ele não tem interesse em operadores, Ele tem interesse em adoradores. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com bons resultados, é isso? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com grandes números? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Essa é a busca da igreja. Esse é o serviço da igreja. Purificado. Por que isso é tão importante? Porque a carnalidade gera distorção da realidade. Em carnalidade, começamos a perceber Deus um feitor de favores. Alguém que ganhou por nos ter em seu corpo. E a carnalidade está muito associada ao sono. Pedro, Tiago e João. Enquanto o evento do século acontece, a grande manifestação da glória de Deus na vida de Jesus, de forma visível ali, a sua transfiguração no monte, quando tudo isso está ocorrendo, os três estão enxugando baba. E o som
E Deus se manifesta assim com som, se manifesta de forma visível. E o som despertou os que estavam dormindo. E quando eles entendem o que está acontecendo, Pedro tem a grande ideia: olha só, que bom que estamos aqui. Tipo, Jesus, sorte a tua, hein? Ainda bem que eu acordei mais cedo hoje, Jeová. Porque sem a minha voz para te adorar, sem as minhas ideias para te adorar, quem serias tu, ó Deus? É tão risível o que Pedro está falando, que Deus manda ele ficar quieto na hora. E que bom que Deus manda a gente ficar quieto. De vez em quando até uma inveja gospel de Zacarias, pai de João, o batizador. Lembra dele? Que quando ele duvida de Deus, o Senhor o silencia e ele fica mudo até o nascimento do menino. Que bom seria se Deus nos cerrasse os lábios quando a gente duvida dele. Que bom seria que tudo que a gente abrisse a boca fosse palavra de Deus. Que bom seria. A carnalidade gera distorção da realidade. Pedro achou-se mais importante. Deus interrompe e fala: olha para ele. Olha para ele. Escuta a ele, não vocês. Sansão também tem essa distorção da realidade. Ele deseja servir a Deus como se cumpre uma meta qualquer. É para matar filisteu? Eu mato do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Deus fala: não toque em animal morto. Sansão toca. Deus deixa muito claro: nós temos uma aliança, Sansão. E a carnalidade gera essa distorção da realidade. Servir de forma carnal não é bom para a igreja. Não faça isso. Não façamos isso. Dalila foi a consequência do abandono e não a causa da cegueira. Entenda isso. Quando Sansão se deita no colo de Dalila, é porque ele deixou os braços de Deus. Só tem espaço para Dalila na vida de Sansão porque ele abandonou a Deus. Distorceu completamente a realidade. Os olhos perfurados de Sansão só expuseram a realidade do seu próprio coração. Outra questão bastante interessante, aqui nós caminhamos para a conclusão, tem a ver com a proatividade. Temos algum empreendedor aqui em nosso meio? Algum? Bênção. É ou não é uma maravilha contar com funcionários proativos? Estes são premiados, concorda? Se destacam diante dos outros, concorda? Inclusive tem uma remuneração melhor. Participação nos lucros e tudo mais. São estes, os proativos, que alcançam os patamares mais elevados. Conta-se até a história de um homem que foi perguntado por seu CEO: ei, você pode ir lá na feira e verificar quanto custa o abacaxi? E ele foi na feira e não tinha abacaxi, ele voltou dizendo: não tem abacaxi. E outro foi incumbido da mesma responsabilidade, só quando ele chega lá e não encontra abacaxi, ele corta todas as outras frutas, inclusive sugere: olha, acredito que seria melhor então fazermos uma salada de frutas, pois seria muito mais econômico e muito mais saboroso. A proatividade gerou destaque aos olhos dos homens, mas esta proatividade não encanta a Deus. A carnalidade gera proatividade, enquanto a espiritualidade nos lança na dependência. Servir a Deus de forma proativa não é assim que Deus quer que a gente viva. Não é assim. Então, como é que Deus quer que a gente viva? Ele nos chamou para sermos vivos, como igreja, e nos conduzir, pois Ele destacou em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só alcança quem está vivo, quem se move. Mas de que forma nós nos movemos? Um exemplo interessante: um mastro no navio. Ele está firmemente agarrado à estrutura, e por todos os oceanos percorre, sem sair do lugar. Esta é a nossa
vida. Nós servimos não de acordo com as urgências ao redor, mesmo que pareçam boas. Para isso, quero finalizar com essa ilustração. Um copo de água gelado, por favor, meu querido. E eu gostaria aqui de pedir a presença do nosso pastor Luciano, aproveitando que o Luke está aí intercedendo em espírito de oração. O Arthurzinho está orando por nós. Uma pergunta sincera e necessita resposta. Quem aqui está com muita sede agora? Precisa de um copo d'água? Aqui, é o alvo, certo? A água está chegando. Seu nome, meu querido? Tiago tem uma necessidade. Ele precisa. Obrigado. Água gelada, trincando, aberta, purinha, purinha. Isso agora é necessidade. Amém? O senhor tem água? Por que não vai? Estou esperando o senhor mandar. Repete, por favor. Estou esperando o senhor mandar. A igreja vê a necessidade, tem a fonte, mas a igreja não vai só. A igreja não age só. A igreja não caminha só. A igreja não serve só. Pode servir o Tiago. Beba, Tiago. A igreja está te servindo, Tiago. Porque o Espírito a conduziu até aqui, Tiago. Entenda isso. Obrigado, meu pastor. Entenda isso. Quando nós vemos Pedro, Tiago, João, Paulo, todos estes homens curando, em nome de Jesus, abençoando, nós observamos que eles caminhavam na dependência de Deus. Paulo vê a necessidade de que o Evangelho seja pregado, mas enquanto o Espírito não conduz, ele não dá um passo sequer. Serviço em santidade, serviço que leva à edificação, é somente na condução do Espírito Santo de Deus. Deus não se encanta com a proatividade dos homens. Ele se sacia e se satisfaz com a entrega absoluta da igreja. E é assim que nós vamos encerrar essa reflexão, e por isso nós